Eu nunca imaginei que um dia teria coragem de escrever algo assim. Talvez seja porque, durante muitos anos, eu me convenci de que não merecia ser amada. Cresci em uma família complicada, onde carinho era um luxo raro. Meu pai sempre foi distante, minha mãe estava mais preocupada em sobreviver do que em demonstrar afeto, e eu aprendi cedo que minhas emoções não tinham espaço. Quando adulta, carreguei isso comigo como uma cicatriz invisível. Aos 27 anos, eu já tinha passado por alguns relacionamentos, mas todos terminavam da mesma forma. Eu me sentia descartável. Não importava o quanto eu me esforçasse, parecia que sempre havia alguém mais interessante, mais bonito, mais fácil de amar. Cada término era como se alguém confirmasse aquilo que eu já acreditava em silêncio, que eu não era suficiente. Lembro bem do último namoro antes de tudo mudar. Foi com o Marcelo. Estávamos juntos havia quase 2 anos, e eu realmente pensei que ele fosse a pessoa certa. Eu fazia planos, sonhava em dividir a vida com ele. Só que, de repente, ele terminou comigo de uma forma brutal. Você é boa, mas não é o que eu quero para minha vida. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante meses. Como assim eu era boa, mas não o suficiente? Depois disso, entrei em um período escuro. Saía pouco de casa, evitava amigos, mergulhei no trabalho apenas para não pensar. Meus colegas até brincavam dizendo que eu era casada com o escritório. Mal sabiam eles que, na verdade, eu só estava fugindo da solidão. À noite, deitava na cama e encarava o teto, pensando que talvez eu realmente estivesse destinada a passar a vida sozinha. E foi exatamente nesse estado de vazio que conheci Fernando. E, para ser sincera, não foi romântico nem cinematográfico no início. Nos conhecemos em uma situação banal, na fila da padaria. Eu estava distraída, mexendo no celular, e sem querer derrubei o saco de pão dele. Fiquei envergonhada e pedi desculpas várias vezes. Ele riu, disse que estava tudo bem e comentou: pelo menos você derramou pão, não café quente, na minha roupa. Aquela frase simples, acompanhada de um sorriso sincero, me destruiu por dentro. Era como se eu tivesse esquecido que as pessoas podem ser gentis, amáveis e pouco exigentes. Conversamos brevemente ali mesmo, e descobri que ele morava ao lado da minha casa. Trocamos números de telefone quase sem perceber. Naquela noite, pela primeira vez em meses, peguei o telefone e olhei para a tela, ansiosa. Ele vai escrever? Devo escrever primeiro? Pensei. Era uma sensação estranha, quase adolescente, depois de tantos anos de dormência. Quando finalmente recebi uma mensagem dele: foi ótimo te conhecer hoje. Meu coração apertou e pensei que era impossível. Eu ainda não sabia, mas aquele encontro casual seria um ponto de virada na minha vida. Nos dias seguintes ao nosso encontro inesperado, eu percebi algo estranho acontecendo comigo. Depois de tanto tempo vivendo no automático, sem esperar nada de ninguém, de repente eu estava ansiosa para ver o nome Fernando aparecer na tela do meu celular. Era uma sensação simples, mas poderosa. Eu me pegava sorrindo sozinha só de lembrar da maneira como ele tinha rido naquele dia. Começamos a trocar mensagens todos os dias. No início, eram conversas leves, coisas bobas, como ele comentando sobre o trânsito ou eu falando de uma série que estava assistindo. Mas, aos poucos, fomos entrando em assuntos mais profundos. Eu me surpreendi com a facilidade que tinha de falar com ele. Normalmente, eu era fechada, guardava meus sentimentos, mas com Fernando parecia natural abrir meu coração. Lembro de uma noite em particular. Eu estava deitada na cama, prestes a dormir, quando ele me mandou: você acredita que as pessoas realmente conseguem mudar depois de sofrer? Fiquei alguns segundos encarando a mensagem. Era uma pergunta que ia direto ao meu ponto mais sensível. Pensei muito antes de responder: acho que a gente não esquece o que sofreu. Mas talvez aprender a viver apesar disso seja mudança. Ele demorou alguns minutos e depois respondeu: você fala como alguém que já passou por muita coisa. E era verdade. Sem perceber, eu tinha deixado escapar uma parte de mim que geralmente escondia. Mas, ao invés de se afastar, Fernando demonstrou interesse. Isso mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. 2 semanas depois, marcamos de nos encontrar. Fomos tomar um café em um lugar perto do trabalho dele. Eu estava nervosa como se fosse meu primeiro encontro da vida. Quando o vi chegando, com aquele jeito simples e sorriso aberto, senti uma calma estranha, como se conhecê-lo fosse algo natural, inevitável. A conversa fluiu de forma leve. Falamos de infância, de filmes favoritos, até de medos bobos. Eu confessei que tinha pavor de altura. Ele contou que não suportava filmes de terror. Rimos muito. Pela primeira vez em anos, eu me vi aproveitando o momento sem pensar no amanhã.
Mas também aconteceu algo que me deixou vulnerável. No meio da conversa, ele perguntou: "E você, já sofreu muito por amor?" Meu coração disparou. Aquela era a pergunta que eu evitava ouvir, até de mim mesma. Eu poderia ter respondido de forma superficial, mas senti que, com ele, eu não precisava usar máscaras. Então, respirei fundo e disse: "Já. Mais do que gostaria de admitir. Às vezes acho que não sou feita para isso." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, apenas me olhando. Depois pegou minha mão sobre a mesa e falou: "Você merece ser amada. Não importa o que aconteceu antes." Eu quase não consegui responder. Foi como se alguém tivesse colocado um espelho na minha frente, mostrando que a imagem distorcida que eu carregava de mim mesma não era a única possível. Naquele dia, quando nos despedimos, ele me deu um abraço demorado. E nesse abraço eu senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Depois daquele abraço, eu voltei para casa com a mente girando. Por muito tempo, eu havia evitado qualquer envolvimento emocional profundo. Sempre me convenci de que era mais seguro não criar expectativas, porque expectativas sempre levavam à decepção. Mas com Fernando, era diferente. Eu sentia que havia algo sincero no jeito que ele me olhava, como se enxergasse além das minhas inseguranças. Nossos encontros começaram a se tornar frequentes. Às vezes era só um café rápido, outras vezes caminhávamos pelo bairro à noite, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Eu percebia que, perto dele, conseguia ser eu mesma. Não precisava parecer mais confiante do que era, nem esconder as minhas cicatrizes emocionais. Uma noite, estávamos sentados em uma praça, e ele comentou: "Sabe, eu também já passei por momentos difíceis. Já pensei que nunca conseguiria confiar em alguém de novo." Essa confissão me pegou de surpresa. Até então, eu tinha colocado Fernando em um pedestal, como se ele fosse intocável, quase perfeito. Mas, naquele momento, percebi que ele também carregava suas dores. E isso só me aproximou ainda mais dele. "O que aconteceu com você?" perguntei com cuidado. Ele respirou fundo e respondeu: "Um relacionamento que me deixou marcado. Anos ouvindo que eu não era bom o suficiente. Demorou muito para entender que isso não definia quem eu sou." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Eu segurei a mão dele e apenas disse: "Então acho que temos mais em comum do que imaginávamos." Foi naquele instante que percebi que nossa conexão não era apenas química ou afinidade. Era algo mais profundo, dois corações machucados que, de alguma forma, se reconheciam nas cicatrizes um do outro. Com o tempo, começamos a compartilhar partes mais íntimas das nossas histórias. Eu falei da Júlia e do vazio que ela deixou. Fernando falou das noites em que se sentiu sozinho e sem apoio. Cada conversa era como remover camadas de proteção que havíamos construído ao longo dos anos. E, para minha surpresa, em vez de medo, eu sentia alívio. Claro que nem tudo era perfeito. Eu ainda tinha momentos de insegurança. Às vezes, quando Fernando demorava a responder uma mensagem, eu me pegava pensando: será que ele vai me deixar? Será que vou ser abandonada de novo? Nessas horas, minha mente me traía, trazendo de volta fantasmas do passado. Um dia, não aguentei e confessei a ele: "Tenho medo de que você vá embora." Ele me olhou com uma expressão séria, mas cheia de ternura, e respondeu: "Eu não vou. Mas você precisa acreditar nisso, senão nunca vai conseguir relaxar ao meu lado." Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Era verdade. Eu precisava aprender a confiar. E confiar, para alguém que passou por tantas decepções, é um ato de coragem. Naquela noite, deitada na cama, eu me peguei pensando: será que finalmente encontrei alguém que não vai me soltar a mão? Eu não sabia a resposta ainda. Mas, pela primeira vez em muitos anos, eu queria acreditar que sim. Com o passar dos meses, nosso vínculo ficou cada vez mais forte. Eu já não conseguia imaginar minha rotina sem o Fernando. Ele se tornou a primeira mensagem que eu queria receber ao acordar e o sorriso que eu queria ver antes de dormir. Mas, junto com essa felicidade, veio também o medo. Medo de estragar tudo, medo de perder aquilo que finalmente me fazia sentir viva. Lembro de uma noite em que saímos para jantar em um restaurante pequeno, com luz baixa e música ao fundo. Tudo parecia perfeito. A comida deliciosa, o clima agradável, e ele parecia ainda mais encantador sob aquela iluminação suave. Mas, no meio da conversa, uma ansiedade inesperada tomou conta de mim. Um pensamento martelava na minha mente: isso é bom demais para ser verdade. Alguma hora vai acabar. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, e Fernando percebeu. "Tá tudo bem?" perguntou, inclinando a cabeça com aquele olhar preocupado. Eu tentei sorrir, mas não consegui disfarçar.
é que eu não sei se consigo acreditar que isso é real, que você realmente gosta de mim. Ele suspirou, com calma, e disse: eu não só gosto de você. Eu escolho você, todos os dias. Mas se você não acreditar nisso, vai acabar afastando a gente. Essas palavras me atingiram como um soco. Ele tinha razão. Eu estava tão presa aos meus traumas que, sem perceber, podia sabotar o que havíamos construído. Naquela mesma noite, depois de deixá-lo em casa, cheguei ao meu apartamento e refleti sobre todos os momentos que vivemos juntos. As risadas nos cafés, as conversas longas, os passeios no parque. Seria justo colocar tudo isso em risco por causa dos meus medos? Foi então que tomei uma decisão. Eu precisava buscar ajuda para lidar com minhas inseguranças. Pela primeira vez, marquei uma consulta com uma terapeuta. No início, foi difícil. Eu não estava acostumada a falar sobre minhas dores tão abertamente. Mas, aos poucos, percebi que era exatamente isso que precisava. Entender minhas feridas, reconhecer que elas existiam, para seguir em frente. Fernando me apoiou em cada passo desse processo. Nunca me pressionou, nunca me julgou. Pelo contrário, sempre dizia: eu não quero ser a cura das suas dores. Eu só quero estar ao seu lado enquanto você aprende a lidar com elas. Essas palavras me marcaram profundamente. Pela primeira vez, alguém não tentava me consertar, mas simplesmente me aceitava como eu era. E foi nesse período que algo dentro de mim começou a mudar. Eu percebi que amor verdadeiro não é aquele que apaga nossas cicatrizes, mas sim o que nos ensina a conviver com elas. Um dia, caminhando de mãos dadas, olhei para ele e percebi: eu estava pronta para acreditar. Mas o destino ainda guardava um teste para nós. Algo que colocaria à prova tudo o que havíamos construído. Aquele sábado começou como qualquer outro, mas eu recebi uma mensagem do Fernando que fez meu coração disparar. Sua escrita estava hesitante, e algo em suas palavras me deixou ansiosa. Quero te ver hoje. É importante. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Será que algo deu errado? Será que ele tinha se arrependido de algo? Tentei manter a calma, mas uma mistura de ansiedade e expectativa me consumia. Quando nos encontramos, ele parecia nervoso, algo que nunca tinha visto antes. Seus olhos evitavam os meus por alguns segundos, e ele respirava fundo como se estivesse lutando para controlar a própria emoção. Ele segurou minhas mãos com firmeza e disse: tem algo que quero te mostrar. Algo muito importante para mim. Meu coração disparou ainda mais. Pela primeira vez, entendi que aquela inquietação não vinha de problemas ou de medo de perder, mas de algo maior. Ele estava prestes a fazer algo que mudaria nossas vidas. Ele se ajoelhou lentamente, segurando uma pequena caixa nas mãos, e olhou profundamente nos meus olhos. O mundo ao redor pareceu desaparecer. O barulho da rua virou um murmúrio distante. Cada respiração parecia amplificada, cada batida do meu coração ecoava em meus ouvidos. Eu sei que passamos por muita coisa, que enfrentamos medos e cicatrizes, mas tudo isso nos trouxe até aqui. Eu quero passar a minha vida ao seu lado. Você aceita casar comigo? As palavras dele me atingiram como uma onda avassaladora. Senti minhas pernas fraquejarem e minhas mãos tremerem. Era impossível não lembrar de cada desafio que enfrentamos juntos, cada lágrima compartilhada, cada noite em que nos apoiamos mutuamente. Tudo culminava naquele instante. Eu ainda tremia, surpresa e emocionada, mas sabia, sem sombra de dúvida, que a resposta estava no meu coração. Um sorriso involuntário surgiu, e senti uma mistura de alegria, alívio e amor que parecia transbordar. Fernando sorriu, mas seus olhos ainda carregavam aquela ansiedade nervosa, o medo de que eu dissesse não. Então, encostou a testa na minha e sussurrou: então. É sim. Eu ri, entre lágrimas, segurando suas mãos com força e pensando: finalmente, depois de tanto sofrimento, havia chegado a nossa vez de sermos felizes juntos.